do 1 ao 6. Atos 9, do 1 ao 6. Atos é o quinto livro do Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Atos dos Apóstolos. Atos é praticamente a continuação do Evangelho de Lucas. O mesmo autor, é a segunda parte do escrito de Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas e também o livro de Atos, também o autor é Lucas. Nós vamos estar vendo a história da conversão de Paulo. E interessante que a Atos se dá o nome, o livro de Atos, porque nada mais é do que os atos dos apóstolos, né? As atitudes, os posicionamentos, ou seja, o que eles fizeram, os seus atos, os seus feitos. Quem entende isso aqui diz amém. Amém. Glória a Deus. Quase achei que estava vendo dois Guilherme, vocês estão igualzinho, né? Vão tocar depois, né? Estava na promoção. Atos 9 diz assim: e Saulo respirava ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum deste do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: que é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Feche os seus olhos, coloca na luz da palavra ali, por gentileza. A luz, isso, alguém ajuda ali. Está trocando aqui, daqui a pouco vou ficar azul, vou ficar vermelho. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, peço para que essa seja uma noite de aprendizado. O Senhor possa nos alinhar com a Tua palavra. Que haja um encontro transformador. Não estamos aqui apenas para assistir um culto. Não estamos aqui para assistir uma palestra motivacional. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra. E a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra traz de fato transformação. E que possamos sair daqui em nome de Jesus e colocar em prática a palavra ao qual iremos ouvir, porque somente ouvir, ó Pai, não surtirá nenhum efeito, mas a partir do momento que nós colocamos esta palavra em prática, a partir do momento que nós vivemos esta palavra, Senhor Deus, nossa vida, nossa história, gerações são transformadas. Então, Senhor, nos dá ousadia, nos dá intrepidez, nos dá um espírito, Senhor Deus, de valentes, de homens e mulheres valentes, para exercer, para colocar em prática tudo aquilo o qual iremos aprender no decorrer desses dias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Senta no teu lugar em nome de Jesus. Aqui, querido, está o portão de Damasco. Todas as vezes que eu passei por ali, esse portão é um dos portões da cidade antiga de Jerusalém, um dos portões que cercavam a cidade. Jerusalém é cercada por muros. Até hoje, você vai ver lá muros que cercam a cidade antiga de Jerusalém. E
aqui você está vendo esse portão que foi construído no ano 500 depois de Cristo, mas nós temos ali embaixo, tem uma ponte, uma espécie de ponte, o portão datado da época romana. E por que tem a ver isso? Toda vez que eu passo ali, eu lembro do episódio do apóstolo Paulo. Porque Paulo estava indo a caminho de Damasco, e o portão é chamado Damasco porque é o portão que fica de frente, que dava caminho para chegar à cidade de Damasco. Por isso, então, o nome Portão de Damasco. Hoje, a atual Síria, nos tempos de Jesus, as fronteiras eram diferentes, mas ao sentido da Síria, então, ficava a antiga cidade de Damasco. E Paulo pegou as cartas do sumo sacerdote em Jerusalém para prender cristãos. Estava indo com essas cartas de autorização, que lhe davam autoridade de prender qualquer cristão, qualquer homem ou mulher que confessasse Jesus, prender e matar. E Paulo estava indo, saiu por esse portão com as cartas, indo a caminho de Damasco para prender. Você viu aqui que antigamente, nos tempos aqui de Paulo, não éramos chamados de cristãos, éramos chamados de os do caminho. Diga assim comigo, do caminho. Amém? Porque por causa da declaração do Senhor Jesus, eu sou o caminho. Então todos aqueles que estivessem em Cristo estavam no caminho. O caminho que leva a Deus, o caminho que leva ao Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém consegue chegar a Deus se não for por Jesus Cristo. Amém? Então, Paulo, ele tem esse encontro sobrenatural com o Senhor Jesus, o qual acabamos de ler aqui, relatado no livro de Atos, no capítulo 9. Paulo estava indo, alguns intitulam que Paulo estava indo a cavalo, outros dizem que Paulo estava indo a pé, mas não importa a forma que Paulo estava indo pelo caminho, mas ele estava indo com cartas de autorização para prender cristãos. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo era alguém que perseguia a igreja. Mas entenda uma coisa, Paulo, ele era fariseu. Paulo, ele era da seita dos fariseus dentro do judaísmo, e essa seita, até hoje, é uma seita bastante conhecida, uma das seitas remanescentes do judaísmo é os fariseus. Homens dotados da letra, homens que estudavam minuciosamente a palavra, homens que conheciam o Deus das Escrituras, homens que conheciam a lei, a Torá, homens estudiosos. E Paulo estava obstinado em prender cristãos. Por quê? Porque Paulo entendia que os cristãos, aqueles que serviam a Jesus, aqueles que estavam no caminho, estavam contra as suas verdades, os seus princípios. Paulo, achando que estava fazendo a vontade de Deus, estava prendendo crentes. Paulo estava obstinado com a sua verdade, dizendo, todos esses estão errados. É eu que estou certo. É eu que estou certo, então eu vou corrigir este erro. E Paulo, na sua obstinação, estava prendendo crentes. Ou seja, Paulo, achando que estava certo, achando que estava fazendo o que era certo, estava contra Cristo. E é exatamente hoje que muitas pessoas se encontram nesse embate. Querem ficar com os seus valores, com os seus princípios, com as suas verdades. Mas muitas vezes as verdades que você tem como absolutas, como verdadeiras, elas vão contra o princípio da palavra de Deus, elas vão contra Cristo. Paulo é um exemplo típico. Paulo achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas estava fazendo totalmente o oposto. Estava prendendo e matando aqueles que de fato estavam vivendo para Deus. Nem sempre o meu posicionamento, querido, é o certo. Eu tenho que rever. E qual é o padrão, pastor, para que eu possa de fato viver? Quando você deixa de viver a sua opinião e passa a viver a opinião da Bíblia. Não, mas eu acho que é assim. Não, mas eu entendo dessa forma. Ah, mas as escrituras já foram escritas, é ultrapassado. Então, quando você cai nessa armadilha, você está indo contra a verdade de Cristo. Jesus disse, os céus e a terra passarão, ou seja, os tempos vão passar,
governos vão passar, mas as minhas palavras não passarão. O que o Senhor Jesus deixou para nós como verdade, como princípios, nós devemos seguir todos os dias, não importa se faz 2000 anos, querido. Nações estão de pé até hoje, porque tem o Evangelho como princípio. Entenda uma coisa, se a sociedade hoje ainda está de pé, é porque muitos ainda são conservadores. Diga assim comigo, conservadores. O que é um conservador? É aqueles que conservam os bons costumes, que conserva os valores e princípios que nossos avós carregavam e acreditavam, que nossos bisavós, que os apóstolos, os discípulos carregavam, aqueles que conservam. Não é à toa que Jesus te chama de sal da terra. Você é sal da terra? Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim, você é o sal da terra. Uma das funções do sal, além de dar sabor ao alimento, é conservar. Nos dias de Jesus, quando Jesus proferiu essa palavra, vós sois o sal da terra, ele também estava querendo dizer, porque naquela época não tinha geladeira, não tínhamos freezer, não tínhamos como selar uma carne a vácuo, né? Então o que faziam? Eles usavam o sal para conservar a carne, para que ela não apodrecesse. Então você é um conservador. Jesus está falando para você, você é o sal da terra. Amém. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim, você é o conservador, você não é um progressista. Amém. Paulo estava obstinado, achando que a sua verdade era absoluta. Mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele teve um encontro com o Senhor. Uma luz que resplandeceu do céu envolveu a Paulo e ele caiu por terra. E dessa luz uma voz falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo quem? A igreja. Entenda uma coisa, a luta que está sendo travada contra a igreja, nesses dias, eles não estão travando uma luta contra pessoas, é contra o próprio Deus. Por isso que a igreja, acabamos de cantar uma canção aqui, por isso que a igreja continua de pé. Por isso que a igreja continua de pé, milhões de pessoas se convertem todas as semanas em cultos como esse, você está me entendendo? Há um avivamento acontecendo, há algo acontecendo, milhões de pessoas estão se convertendo semanalmente. A igreja permanece de pé, porque não é contra carne e nem sangue. A nossa batalha não é contra carne nem sangue, é uma batalha espiritual. E quem está do nosso lado é o Senhor Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Deus que você serve. Um império romano inteiro, maior império da terra nos dias de Roma, tentou parar a igreja. Tentou parar 12 homens e não conseguiu. Por quê? Porque não é algo natural, a igreja é sobrenatural. E aqui, Saulo achava que estava perseguindo cristãos, Saulo achava que estava perseguindo homens, e Jesus disse, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Jesus está dizendo, Jesus toma briga para ele. Quando há uma perseguição contra a igreja, entenda uma coisa, quando a igreja de fato é uma igreja verdadeira, quando uma igreja de fato é uma igreja cristocêntrica, que Cristo está de fato no centro, toda luta que se levanta contra essa denominação, essa igreja, entenda uma coisa, Jesus toma para ele essa luta. Jesus disse, é uma eternidade o qual nós vamos estar de pé com o Senhor Jesus. E Jesus, eu vou ler aqui, querido, o próprio relato do apóstolo Paulo, em Atos 26, abre lá, em Atos 26, você que tem a Bíblia aí, abre a sua Bíblia em Atos capítulo 26, o relato do próprio apóstolo Paulo. Aqui nós estamos lendo, acabamos de ler o relato de Lucas, mas aqui é o relato da boca de Paulo. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em uma língua hebraica e dizia,
Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os arguilhões. Dura coisa é recalcitrar contra os arguilhões. Entenda uma coisa, o que é um arguilhão? Um arguilhão é uma ferramenta, é uma espécie de uma lança pontuda, que quando o boi é colocado para lavrar uma terra, e esse boi ele sai do caminho, aquele que está guiando o boi, aquele que está guiando, estou falando disso nos tempos bíblicos, o que era o arguilhão? Com aquele arguilhão, o que estava ali guiando o boi, ele cutucava na coxa do boi, ferindo a coxa do boi, para que o boi voltasse para o caminho e continuasse lavrando a terra. E quanto mais novo era este boi, mais teimoso e mais ferido ele era. Quem está conseguindo me entender isso aqui, diz amém. E Jesus aqui está dizendo a Paulo: Paulo, por que você resiste aos meus arguilhões? Ei, Deus ele tem um arguilhão, querido. Quando nós saímos do caminho, nós somos cutucados por esse arguilhão. Há quem diga: não, mas Deus não fere ninguém. Deus fere. Deus fere. Como assim, pastor? O próprio Jesus está dizendo: você está recalcitrando. Duro é recalcitrar contra os meus arguilhões. Jesus está dizendo: eu tenho um arguilhão para botar você no eixo. Eu tenho um arguilhão para botar você no caminho. Se você sair do caminho, eu vou cutucar você com o meu arguilhão. Só que a ferida que o mundo causa, a ferida que o inimigo causa em nós, é uma ferida simplesmente para nos ferir. Mas a ferida que Deus nos causa é uma ferida cirúrgica. Diga assim comigo: ferida cirúrgica. Quando você vai ao médico e você precisa de uma intervenção cirúrgica, o médico ele faz uma incisão, uma ferida. Mas essa ferida é para curar. Quem está entendendo isso aqui diz amém. As feridas que Deus causa é para colocar você no eixo. As feridas que Deus vai causar é para colocar você aonde Ele quer que você esteja, é para curar. Deus pode estar causando feridas em você. Você pode estar sentindo que você está sendo ferido nesses dias, mas Deus está dizendo: eu quero colocar você no caminho, eu quero que você esteja no eixo. Eu estou fazendo isso porque eu quero curar, eu quero tratar você. Ei, querido, o que é recalcitrar? Recalcitrar nada mais é do que o boi, ele fazia, ele chutava. Quando o que estava ali guiando o boi cutucava com o arguilhão, o boi, quando era muito teimoso, ele acabava chutando. E Deus aqui está dizendo, o próprio Jesus está dizendo: olha, Paulo, você está recalcitrando, você está chutando, você está sendo teimoso. Eu creio que por esta palavra o Senhor Jesus expressa algo. Há muito tempo o Senhor Jesus já estava falando com Saulo. Há muito tempo o Senhor já estava falando com Saulo, mas Saulo estava sendo teimoso. Porque Jesus disse: duro é, Saulo, você recalcitrar contra o meu arguilhão. Nessa expressão Jesus está dizendo: há muito tempo eu já estou tentando falar com você, mas você está sendo teimoso. Você insiste em ficar com as suas verdades. Você insiste em ficar com o que você acha que é certo. Querido, não existe nada pior do que o orgulho. Você há de concordar comigo. Não existe nada pior do que a pessoa ser uma pessoa orgulhosa. Porque uma pessoa orgulhosa, ela não pode ser corrigida. Porque até a correção, por mais que você tenha razão, para ela é uma ofensa. Para ela é uma ofensa, você está ofendendo. Filhos que são orgulhosos, quando o pai está com completa razão e muitas vezes está dizendo: olha, você está errado, o filho ele leva para o lado pessoal e diz: não, você está me ofendendo. Não aceita, o orgulho não aceita você ser corrigido. Ei, duro é recalcitrar. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Muitas vezes Deus já tem falado com você e você está sendo orgulhoso demais para admitir que você está errado. Provérbios diz: corrija um tolo e você vai arrumar um inimigo. Corrija um sábio e você vai torná-lo mais sábio ainda. Querido, pessoas orgulhosas são tolas, mas pessoas humildes
são sábias, porque quando eu reconheço que sempre eu posso estar aprendendo, por mais que eu julgue a pessoa em uma condição de, que sabe, de intelecto, de sabedoria ou de entendimento menor do que eu sempre estou aprendendo. Quem entende isso aqui diz amém. Você sempre tem que estar disposto a aprender. Somos eternos aprendizes. Nós sempre estaremos aprendendo com atitudes, com gestos, com uma simples palavra, um simples conselho. Dê ouvido, filhos, dê ouvido aos seus pais. Ei, dê ouvido aos mais velhos. Eles têm muito mais anos que você. Eles têm muito mais experiência que você. Quem está conseguindo me entender isso aqui diz amém. Existe muito mais experiência dos mais velhos e tem muito mais anos do que nós. Então precisamos ouvir. Deixa de ser orgulhoso. Quem sabe Deus está falando há muito tempo com você o que você precisa fazer. Há muito tempo Deus está falando o que você precisa fazer e você não está fazendo. Você está recalcitrando. Deus está dizendo, vem para a igreja. Firma os seus passos. Quer dizer para você, quem está falando isso é o próprio Deus, não é o diabo. O diabo não vai dizer para você ir para a igreja. O diabo não vai mandar você ir para a igreja. O diabo não vai mandar você restaurar o seu casamento. O diabo não vai dizer oferta e dizime. Porque às vezes a pessoa está falando, Deus está falando no coração, a pessoa diz, não, isso aqui é coisa minha. O diabo não vai mandar você dizimar, não. Esses dias eu escutando o pastor contando um exemplo, que tinha uma irmã da igreja que trabalhava vamos tentar não ser tão chulo numa boate. Você me entendeu? Quem me entendeu? Né? Uma meretriz. Vai ser mais simples, mais chique, né? Vamos refinar. E essa irmã, que era uma meretriz, ela conversando com o pastor, abriu o coração para algumas coisas e disse, pastor, essa madrugada eu fui acordada e o Espírito Santo mandou eu orar pelo Senhor. Aí o pastor disse, o Espírito Santo mandou você orar por mim? Aí ela disse sim. E como você sabe que é o Espírito Santo que mandou você orar por mim? Ela disse, o diabo que não foi, pastor. Entende isso? O diabo não vai mandar você fazer o que é certo. Se há uma voz falando para você fazer o que é certo, querido, é o Deus que está falando, então para de teimar. Para de recalcitrar. Duro é, por quê? Porque se Paulo não se dobrasse ali, algo pior iria acontecer. Mas Deus sabe o nosso limite. Deus já havia, com certeza, tratado com Paulo, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele é como um lavadouro, mas também como o ourites. Qual que é a diferença? O lavadouro, ele lava com água e sabão, mas o ourites, ele purifica o ouro com fogo. De que forma você quer ser tratado por Deus? De que forma você quer ser limpo por Deus? Com água e sabão, que é pela palavra? Ou com as aflições, que é pelo fogo? De que forma você quer ser limpo? Então para de recalcitrar. Obedece logo. Olha para alguém e diga assim, obedece logo. Querido, você é inteligente. Você é inteligente. Estou falando para pessoas inteligentes aqui, sim ou não? Meu Deus, tem alguém com dúvida. Você é inteligente? Sim. Amém. Então, queira ser tratado da melhor forma, da forma mais leve, da forma mais sutil. Paulo ficou cego durante 3 dias. Mas interessante é que Paulo, em um dos seus discursos, ele diz, eu fui criado, eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era um rabino muito famoso, neto de Hilel, que tinha uma escola rabínica, uma escola dos fariseus, o qual todo adolescente, todo jovem, ele aprende, ele é discipulado. E Hilel, para você ter uma noção, foi o primeiro homem a receber o título de Rabã, que Rabã é um título maior do que rabino. Então, existia muito
peso quando Paulo trouxe: eu fui criado aos pés de Gamaliel, ou seja, Paulo era um doutor da lei, Paulo era alguém entendido da palavra, alguém que sabia exatamente as escrituras do Antigo Testamento, da Torá, dos profetas. Paulo, alguém acostumado a entender o que está fazendo. Paulo, alguém acostumado a calcular os seus passos, porque Paulo era alguém muito inteligente, dotado de uma sabedoria, falava vários idiomas, conhecia, era doutor na palavra. Até mesmo os gregos pararam para ouvir Paulo no Areópago em Atenas. Os gregos, filósofos, pararam para ouvir Paulo, seu discurso. Paulo, quando falava, ele sabia muito bem se expressar. Há historiadores que defendem que os cultos de Paulo duravam 4 a 5, 6 horas. Imagina esses irmãos que não aguentam ficar 15 minutos ouvindo o pastor e já estão dormindo. Dá uma acordada no irmão que está dormindo do teu lado aí. Acorda ele discretamente para ninguém ver que ele está dormindo. Eu estou vendo que você está dormindo. Eu não vou olhar para você, para ninguém saber que é você que está dormindo. Imagine você num culto do apóstolo Paulo, querido. Você sabe que num culto do apóstolo Paulo tinha um menino chamado Eutico, que estava sentado à janela. Esse menino começou a ficar cansado com o discurso de Paulo e ele caiu da janela do 2º andar e morreu. Paulo vai lá, ressuscita, trouxe mais avivamento para a igreja. Mas entenda uma coisa, Paulo era alguém que quando pregava assim, as pessoas acabavam dormindo, porque era muito tempo. Mas quem tinha sede e fome da palavra ficava ouvindo. Paulo era alguém entendido, alguém que sabia seus passos, e agora está tendo um encontro com Jesus. Imagina a situação. Paulo sabia, tinha plena certeza que o que ele estava fazendo era certo. Agora o próprio Jesus, em uma luz, aparece e fala para ele: Saulo, você está me perseguindo. Saulo chama ele de Senhor. Mas o que queres que eu faça? Então Saulo diz: o que eu queres? Paulo agora está perdido. Tudo aquilo que ele tinha como verdade agora está caindo por terra. Tudo que ele estudou, tudo que ele ouviu, tudo que ele aprendeu, agora estava caindo por terra. E Saulo diz: agora o que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça? Sabe o que Jesus responde para ele? Jesus diz assim: vai até a cidade e depois eu conto para você o que eu vou fazer com você. Alguém que estava acostumado a saber passo a passo, alguém que estava acostumado a se programar, agora estava em total dependência do Senhor. Agora, Jesus está dizendo: agora eu tomo as rédeas, agora eu tomo o teu caminho, vai para a cidade e eu vou falar o que eu quero de você, o que você precisa fazer. Às vezes nós precisamos ser quebrados para dar ouvido à voz do Senhor. Porque quando... Louvado a Deus, você que veio por amor, você que veio por decisão. Não, eu estou indo porque eu estou amando Jesus. Mas muitos de nós que estão aqui hoje tiveram que passar por um momento de tempestade para estar aqui. E Deus exatamente essa tempestade para te conduzir até aqui, porque Deus tem perdido. Mas agora Paulo está sendo achado, Paulo está sendo encontrado. Quantos aqui estavam perdidos antes do Senhor Jesus? Quantas pessoas aqui que tinham suas verdades como absolutas? Querido, esses dias eu estava escutando um testemunho do irmão, depois de um tempo que ele estava vindo na igreja, ele contando testemunho, dizendo: olha, eu estava sentado lá tomando um chimarrão na frente da casa dele, sentado na área, e ele mostrando: pastor, está vendo ali aquela igreja? Eu disse: sim, estou vendo. Pois é, pastor, teve uma época que eu não suportava crente, não suportava, tinha raiva de crente, raiva. E pensa numa igreja barulhenta, pensa numa igreja que os culturavam 3, 4, 5 horas, barulhento. Um dia eu me indignei, pastor, um dia eu saí do sério, peguei uns foguetes que eu tinha aqui em casa, fui lá na porta da igreja, mirei para dentro da igreja, estourei todos os foguetes lá. Imagina isso acontecendo aqui, querido. E ele colocou isso como uma verdade. Ele estava defendendo, estava obstinado. Testemunho do irmão que quando o filho foi para a faculdade, o filho ele dividiu um quarto com o filho de um pastor. E lá foi apresentado a Cristo para ele. E quando ele voltou para casa, ele disse: pai, eu não sou mais católico, agora eu sou evangélico,
sou crente. O pai ficou indignado. Como assim? A religião do nosso, né, do meu pai, a minha religião, você está abandonando. Houve uma luta, quase uma divisão na família. Mas hoje, toda a família serve ao Senhor Jesus. Toda a família está aqui. Toda a família foi alcançada. Quantos de nós estávamos perdidos lá fora? Quantos de nós aqui já dissemos, eu nunca vou numa igreja de crente? Quem já pensou assim, nunca vou virar crente? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você visse também o testemunho do pastor André, ele contou ali o testemunho, né? Está gravado no YouTube. Quantas pessoas que disseram nunca? Paulo era um. O amor dele te alcançou. E agora você foi encontrado por ele. E a sua vida, assim como a vida de Paulo foi transformada, a sua vida também será transformada. A sua vida também está em processo de transformação. Não é de uma hora para outra. Paulo não se encontrou ali e já saiu pregando. Entenda uma coisa, Paulo levou ainda 3 anos para ser preparado, para ser moldado, para depois começar a pregar. E não se tornou o apóstolo Paulo. E entenda uma coisa, não se tornou logo o apóstolo Paulo. Era apenas um evangelista. Era apenas um evangelista. Apolo e Paulo. Entenda uma coisa. O Senhor te encontrou. Você estava perdido, mas hoje você foi achado. E Deus está te dando para você um propósito. Deus está dando para você um propósito, mas Deus precisava ainda quebrar mais um pouquinho, Paulo. Paulo ficou cego durante 3 dias. No final desses 3 dias, um irmãozinho chamado Ananias vai lá até onde Paulo estava, na casa de Judas, na rua chamada Direita. Deus fala tanto para Paulo, Saulo até então, e para Ananias. Ananias vai lá e impõe as mãos sobre ele e ele é curado. Ei, estamos falando de Saulo. Homem que tinha 2 cidadanias, não era só judeu, mas também era romano por parte de mãe. Alguém que era dotado de uma inteligência agora está recebendo uma oração de um simples irmão, chamado Ananias. Entenda uma coisa, Deus às vezes vai nos quebrar. Deus às vezes vai nos ferir. Mas tudo é um processo de cura, de alinhamento. Porque Deus sabe do que você é capaz e do que você pode fazer nas mãos dEle. Ele quer usar você. Olha para alguém que está do seu lado e diz assim, Deus quer usar você também. Paulo, ele perdeu a sua reputação. Paulo abriu mão dos seus títulos. Mas ele encontrou um chamado. Paulo abriu mão da sua reputação, mas encontrou um chamado. Não há nada mais valioso do que ser achado por Deus e receber um propósito dele. Esse propósito vai te dar vida, vai dar sentido a você. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Se coloca de pé em nome de Jesus. Falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão
infinitos ou que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Mas tudo pagou por mim. Tem sido tão bom pra mim. Pegue as suas mãos aos céus e diga: oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Fomos encontrados, fomos achados. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ergue a sua voz e canta. Oh! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, oh, que deixa só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Chega um momento que Deus está dizendo: chega, duro é recalcitrar contra os meus aguilhões. Para de teimar, não resista mais o que Deus tem para você. Eu digo para você, o que Deus preparou para você, o que Deus tem é muito melhor. Não se iluda, não se iluda. O que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor, é muito maior. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem chegou ao coração do homem, nem mente sequer imaginou o que Deus tem preparado para você. Os planos, os desígnios, os propósitos que Deus tem para a sua vida são muito mais altos. Assim como o Senhor, o seu trono está em um alto e sublime, Ele está sentado em um alto e sublime trono. Assim são os pensamentos de Deus, assim é o propósito que Ele tem para a sua vida. Vamos parar de resistir. Se entregue completamente ao Senhor. Se entregue à vontade dEle, que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Eu não quero mais fugir, eu não quero mais teimar, eu não quero mais resistir. Eu estou aqui para cumprir o Teu chamado. O Senhor está me chamando, o Senhor está te chamando, o Senhor está te convocando. Todas as feridas que foram abertas até então, Ele abriu com o propósito de curar você. E as feridas que foram abertas pelo mundo, pelo inimigo, Ele está curando nessa noite. Há feridas que não foram Ele que fez, não foram Ele que fez, não foi Ele que fez, mas Ele está te curando. O bálsamo restaurador. Então se entregue a Ele, se entregue a Ele. Oh, 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 impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Abraça 4 pessoas e diga: você foi encontrado. Pastor, mas o que eu tenho que fazer agora? Ei, assim como Paulo, vai e lá eu vou te mostrar. Amém? Pastor, qual é o meu propósito? Vai, apenas entra no caminho, apenas abraça Cristo, que ao abraçar a Cristo você está abraçando o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Queridos, domingo nós temos nosso culto 2 horários, aliás, em apenas um único horário, às 19 horas da noite. Amém? Então aguardo você domingo. Domingo é o dia do Senhor. Amém? Domingo é dia do Senhor. Domingo foi o dia em que Jesus ressuscitou. Domingo era o dia em que os apóstolos faziam a coleta das ofertas. Domingo em que a igreja se reunia, a igreja primitiva. E a palavra domingo quer dizer Senhor, sabia disso? Domingo quer dizer Senhor, né? Vem de domínio, né? Você vai ver que a sua casa é chamada de domicílio, né? Os animais que estão debaixo do senhorio são chamados de animais domesticados. Então, domingo, querido, é o domingo do Senhor. Já o próprio nome já expressa o senhorio, já diz. O próprio nome já expressa. Quando você lembrar do domingo, é dita na casa de Deus. Amém? É dia de estar na casa do Senhor. Estenda a sua mão em direção à sua casa, em direção ao seu lar, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, já sempre convosco permaneça até domingo em nome.